A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Mensagens que Edifica. Hoje, a pedido do meu amigo Luciano de Cândido Mota, ele me fez uma pergunta também, que ele tem ali uma dúvida. O que vem a ser o espinho na carne de Paulo? Então, a pedido do meu amigo Luciano, eu vou estar aqui explicando à luz da Bíblia o que vem a ser este espinho na carne de Paulo. A gente vê muitas visões em cima disso, muitas teses, muitas teorias acerca do que vem a ser. Uns chegam ao extremo de dizer que este espinho era até que Paulo era acompanhado por um demônio. Outros vêm a dizer até que Paulo era homossexual. Outros vêm a dizer que Paulo sofria de uma enfermidade. Então nós vamos ver hoje neste vídeo o que vem a ser o espinho na carne de Paulo. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, por gentileza, não vai lhe custar nada, que você possa estar aí dando um clique aí no botão de se inscrever e desta forma você está ajudando este canal a crescer e a alcançar mais vida com a palavra de Deus. Não esqueça também de deixar aí o seu like, o seu joinha, desta forma você fortalece o canal, assim como você é abençoado pela palavra, para que outros também venham a ser abençoados pela palavra de Deus. Sem mais demora, meus irmãos, vamos estar lendo no livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, perdão, capítulo de número 12 e o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim a palavra: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não se exaltar pela excelência das revelações, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. Nesse primeiro passo, para a gente entender esta palavra, a gente vê muitas polêmicas ser criadas em cima disso, mas vamos ver o que o texto está nos oferecendo, nos esclarecendo, para que a gente possa entender. Primeiro passo, acompanhe comigo, vai dizer no versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Primeiro passo, quando a gente vê falando de exaltação, ou seja, todo ser humano, infelizmente, ele é tomado por algum momento da sua vida, se ele não vigiar, por orgulho, por soberba, até por arrogância até. Ou seja, às vezes Deus usa tanto uma pessoa, que ela chega tanto num ápice de ser usada por Deus, que ela começa a achar que aquilo é dela, que aquele poder é dele. E Deus, conhecendo isso que tem, infelizmente tem em todo ser humano, é que as pessoas aprendem a dominar isso, este ego dentro de si. Mas todo ser humano tem este ego, se não vigiar, ele vai se aflorando e a pessoa começa a achar que aquele poder que está sendo de forma extraordinária acontecendo através de sua vida, ele acha que o poder é dele. Por esta causa a gente vê que a Bíblia vai nos dizer: e para que não exaltasse pela excelência das revelações. Ou seja, olha o quanto que Paulo foi usado por Deus. Até o lenço de Paulo colocava sobre o enfermo era curado. Até a capa de Paulo era enviada, se colocava sobre um endemoniado e o demônio saía. Ou seja, a unção, o poder de Deus sobre a vida de Paulo. E para que Paulo não se exaltasse por causa da excelência das revelações, foi dado um espinho na carne. Agora observe esta outra palavrinha, que aqui é a chave de tudo para a gente poder entender. Vai dizer a saber, ou seja, quando Paulo diz que foi dado um espinho na carne, aí ele diz a saber. Este a saber, meus irmãos, em toda a Bíblia, ele ocorre 78 vezes na Bíblia Sagrada. E todas as vezes que ocorre esta palavra a saber, ela está dizendo quem é, ela está explicando quem é a pessoa. Exemplo, vamos supor que eu fui até aqui na esquina da minha casa e levei uma pessoa comigo. Aí eu coloco a saber
Eu vou aqui usar o exemplo do meu amigo Luciano, que pediu para estar esclarecendo. Eu fui até na esquina e levei um amigo comigo, a saber, Luciano. Ou seja, todo a saber na Bíblia, ele está explicando quem é a pessoa, o que é o objeto, do que o texto está falando. Então, todo a saber na Bíblia, ele está explicando o que é. Por isso que Paulo diz aí, ó, a saber, vírgula, ou seja, agora ele vai dizer quem que é. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Nesse contexto de esbofetear, pare e pensa comigo aqui agora. Todas as vezes que Paulo pregava, o que acontecia com Paulo? A Deus operava um milagre, Deus fazia sinais, prodígio, maravilha, coisas extraordinárias aconteciam. Mas quando todo este milagre acontecia, o que o judaísmo fazia? O que os fariseus faziam? O que os saduceus faziam? Incitava a população, a massa, para que pudesse esbofetear a Paulo, para que pudesse espancar Paulo, para que pudesse apedrejar a Paulo, açoitar a Paulo, encerrando em prisões. Ou seja, ali é o mensageiro de Satanás. Ou seja, acompanhem comigo o texto, vai dizer para me esbofetear, ou seja, para bater nele. O texto é bem claro em dizer, para me esbofetear, ou seja, toda vez que ele pregava, os judeus, saduceus, fariseus, incitava a massa, incitava a população a espancar a Paulo, né? E desta forma ele vai dizer ali, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, por que ele apanhava após um grande milagre? Para ele não sair se achando, para ele não sair se vangloriando, achando que o poder era dele. Por isso que Deus limitava ele apanhando. E o versículo 8 diz, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para desviar de mim, meus irmãos. Preste bem atenção nesta palavra. Paulo não está orando, peraí, muita gente não diz, o espinho é na carne. Não, peraí, então tem algo errado. Porque se é na carne, Paulo teria que orar, orei 3 vezes ao Senhor para arrancar de mim. Mas não é isso que o texto está dizendo. O versículo 8 está dizendo, a qual orei 3 vezes ao Senhor para desviar de mim. Ou seja, por que desviar? Lembra que eu falei agora há pouco que toda vez que Paulo pregava, o mensageiro de Satanás que vinha para esbofetear ele, ou seja, judeus, fariseus, saduceus, que vinha e incitava a massa e vinha em direção dele para espancar ele, para esbofetear ele. Ele está dizendo no texto, ele mesmo está explicando o texto. É que às vezes a pessoa quer criar uma polêmica em cima disso, quer criar algo que o texto não está dizendo. Mas o texto é bem categórico em dizer, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, para descer o bambu em Paulo. Paulo pregava, o milagre acontecia, os judeus incitavam a massa, os fariseus incitavam a massa, vinham os saduceus e couro em Paulo, batia em Paulo. E a gente vamos ver na palavra do Senhor que Paulo orou 3 vezes para Deus desviar dele, ou seja, as pessoas estão vindo para bater nele. Ele começava a orar, Senhor, desvia de mim essas pessoas, não deixa não. Mas sabe o que acontecia? Atos 9:16. Acompanhe comigo esta leitura. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que interessante. Pare e pensa aqui comigo agora. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, Estevão tinha acabado de morrer, Paulo foi e pediu carta para que pudesse buscar os cristãos, prender, açoitar, arrastando pelos cabelos e lançando em prisão. Só que quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, um grande resplendor do céu aparece e cerca Paulo. Naquele momento, o próprio Cristo se revela a ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando Jesus aparece para ele, falando com ele, Jesus só fez uma promessa para Paulo, e é justamente o capítulo 9, o versículo 16 de Atos dos Apóstolos, dizendo, agora eu lhe mostrarei, Paulo, quanto é precioso padecer pelo meu nome. Por que Deus fez essa promessa para Paulo? Paulo, quando viu Estevão morrer, sendo apedrejado, e olhar para cima e pedir para Deus perdoar aquelas pessoas, e dizer que estava vendo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, Paulo não entendia esse negócio. Paulo, por isso ele pediu carta,
porque Paulo não entendia que Deus que é esse, que amor que essas pessoas têm, que mesmo apanhando não nega esse Jesus. E quando Jesus teve esse encontro com Paulo, foi a única promessa que Jesus fez para Paulo. Agora, Paulo, eu vou te mostrar o quanto é precioso padecer pelo meu evangelho. Por isso que Deus coloca um espinho na carne de Paulo, ou seja, o mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo, para Paulo não se encher de soberba, de orgulho, de arrogância, achando que o poder era dele. Ou seja, ele mesmo está explicando o texto, é que às vezes a gente quer criar uma polêmica em cima disso, mas veja que o texto está dizendo: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, agora ele vai explicar o que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Vamos ver o contexto da vida de Paulo. Paulo pregava, apanhava. Paulo pregava, foi apedrejado. Tudo que Paulo fazia concernente à obra, ao findar-se a mensagem, Paulo apanhava. Ou seja, o espinho na carne de Paulo. Orou 3 vezes para Deus desviar dele, mas a única promessa foi: eu vou te mostrar, Paulo, o quanto é precioso padecer pelo meu nome. A gente vê outros exemplos do a saber, para você não ficar em dúvida. Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito: a qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber o quê? A saber qual é a recompensa que nós vamos receber pelas nossas obras. Aí Paulo diz, a saber, ou seja, agora ele vai explicar qual é a recompensa. Aí o versículo 7 diz, a vida eterna, aos que perseverarem em fazer o bem, procurando glória, honra, incorruptível. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, dizendo que a recompensa, a saber, explica, é a vida eterna. Não tem outra recompensa para nós nessa face desta terra, mas é simplesmente, a recompensa de morarmos com Deus. Outro exemplo, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, ou seja, agora vai citar quem que é. A saber o quê? Quem que é esse homem sábio, inteligente, cheio de entendimento? Irão e Abiú. Ou seja, o texto está dizendo a saber. É isso que Paulo está dizendo lá. Um mensageiro de Satanás. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Quem era esse mensageiro? A massa que vinha bater em Paulo. Ou seja, que vinha espancar Paulo, vinha esbofetear Paulo. Paulo pregava, acabava a mensagem, apanhava. Paulo pregava, terminava de pregar, o negócio ficava feio para o lado de Paulo. Então a gente vê todos esses exemplos. Outro exemplo, Ezequiel capítulo 45, versículo 24, sobre o a saber. Também preparará uma oferta de alimento, ou seja, como que eu tenho que preparar? Qual é a medida? Aí o texto diz, a saber, um efa para cada bezerro. Ou seja, todo a saber na Bíblia já está explicando quem que é, ou o que é o objeto, para onde vai, o que está dizendo o texto. Então a gente vê todos esses exemplos. A gente vê em Josué capítulo 8, versículo 30, versículo 31. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. Agora, como é esse altar? Como que está escrito lá? Aí o texto vai nos dizer, a saber, um altar de pedra inteira, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, ou seja, era uma pedra, um altar inteiriço, não era de pedras, repartições, pedaços de pedra. Ou seja, o texto está explicando muito bem o que era. Outro exemplo que a gente vê acerca dos mensageiros, para que você possa entender. Sei que o vídeo está ficando um tanto corrido, mas é porque se fica muito comprido, às vezes as pessoas não têm a paciência de ver, de ouvir, e às vezes fica um tanto muito longo, e eu até concordo com as pessoas. É que às vezes também, se não explicar bem explicado, a pessoa pode aí até não entender direito, criar heresias em cima do texto, e aí pode até complicar um pouco, em vez de te ajudar, pode piorar.
Mas veja que vai dizer ali um exemplo, Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Ou seja, por que ele foi apedrejado? O mensageiro de Satanás, que veio para bater nele, esbofetear ele. O texto está dizendo lá. Em Atos 14, 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por esta multidão. Quem que era essa multidão? O mensageiro de Satanás. Provavelmente tenha desmaiado, fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. Ou seja, só pararam de apedrejar a Paulo porque já tinha dado Paulo por morto. Então a gente vê em todos esses contextos, ou seja, que Paulo, quando ele fala do mensageiro, ele está falando das pessoas que veio bater nele. Outro exemplo, na Macedônia ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco, Atos 16, do 23 ao 24. Outro exemplo disso, foi perseguido pelos judeus na Tessalônica porque pregou em Bereia. Então veja, meus irmãos, que toda vez que Paulo pregava, a gente vê que isso acontecia. Toda vez que Paulo estava falando das coisas de Deus, quem que vinha? O mensageiro de Satanás. Ou seja, Paulo estava pregando e o mensageiro de Satanás estava chegando. Por isso que o texto vai dizer: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, Paulo vai explicar agora quem que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que é esbofetear? É bater, é levar pé do vidro, é apanhar. Quem que fazia isso com Paulo? A multidão. Os saduceus, os fariseus, a massa, o judaísmo, né? Todos eles faziam isso com Paulo. Quem que eram essas pessoas? Os mensageiros de Satanás que vinha contra, ou seja, depois de uma grande mensagem, de um grande milagre, lá vem o mensageiro de Satanás. Por isso que Paulo diz no versículo 8, quando ele via aquela massa, o mensageiro de Satanás vindo esbofetear ele, o que ele dizia? Acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para desviar de mim. Ou seja, Senhor, tenha de misericórdia, não deixe eles me bater. Mas aí nós voltamos lá em Atos 9,16. Eu vou lhe mostrar, Paulo, o quanto é precioso padecer pelo meu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Meu Jesus. Então este é, biblicamente, o espinho na carne de Paulo. O mensageiro do diabo, que era a massa, a multidão, que eram os fariseus, saduceus, que incitava a multidão a espancar Paulo, a esbofetear Paulo. Isto é, aí a explicação biblicamente falando. E eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, apoie este canal, dá aí o seu like, toda vez que você assistir, dá o like, né? Curte aí o canal, né? Nos abençoando para que possa crescer este canal e mais vidas seja alcançada. Peço a você também, compartilhe com amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que este canal, para que essas mensagens possam chegar em mais pessoas, né? A gente às vezes é egoísta, somos abençoados por mensagem, por palavra de Deus, mas ficamos só entre nós. Esse foi o erro de Israel, querer Deus só para eles. Então compartilhe as mensagens para que mais vida seja abençoada pela palavra de Deus. Eu lhe peço neste momento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.